Está começando o primeiro episódio do nosso Pode Renovar. Eu me chamo Pedrinho e serei o apresentador de vocês, junto com meu amigo e pastor Reginier. Olá, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Nós teremos um podcast construtivo e nós temos aqui um convidado mais que especial. Quem é o convidado, Pedrinho? É o nosso pastor psicólogo há 11 anos, pastor há 26 anos da nossa igreja, ele que cuida da área de famílias, é palestrante, nosso pastor e psicólogo Jadilson. Muito bem, gente, muito bom estar com vocês aqui nessa oportunidade tão maravilhosa, nosso primeiro podcast, né? E sempre uma oportunidade assim de podermos, num bate-papo, construir aqui algumas reflexões interessantes, importantes, que possam contribuir, né, de forma que as pessoas possam serem instruídas e também possam ter um ambiente de conhecimento, desenvolver conhecimento e aprender coisas que são relevantes e importantes para o cotidiano delas, para a vida, né, para a existência de cada um de nós. E para mim é um privilégio estar com vocês aqui, e eu sei que vocês estão dando um start muito bacana assim, né, nesse podcast aqui, e vai ser bênção de Deus na vida de tantas pessoas. Pastor, vou começar uma pergunta, né? Vou fazer a minha primeira pergunta. Quando que o pastor viu que o chamado do pastor era para a área pastoral? Assim, ó, a área pastoral, né, na minha vida, ela, na verdade, eu não pensava nem em ser pastor, na verdade, né? Eu sempre toquei minha vida, trabalhei e tal, e servia na igreja local, na igreja que eu congregava. Quando chegou ali pelos 19 anos, por ali, eu me senti tocado por Deus, direcionado por Deus para o exercício do ministério pastoral. E para isso, o que eu fiz? Eu me desloquei para a cidade de Cianorte para estudar, fazer teologia e me preparar teologicamente e me tornar mais habilitado para poder exercer o ministério pastoral. Que, lógico, teologia não faz pastor, né? Mas para todo pastor é importante ter teologia, porque dá respaldo e conhecimento para exercer a função pastoral. Legal, pastor. E quando o senhor despertou para essa área da psicologia, o senhor já exercia o pastoreio e como isso despertou dentro do senhor assim, para estudar psicologia? É interessante essa pergunta, o pastor Regine, sabe por quê? Porque a psicologia, assim, na verdade, eu não pensava assim, eu quero fazer psicologia. Mas eu percebi que durante a minha trajetória, Pedro, foi bem legal, assim, porque eu me deparei com várias circunstâncias da vida, sejam próximas ou mais distantes, né, de pessoas mais próximas ou não, até no convívio, até quando estava no seminário, eu comecei a observar que o meu perfil, né, psicológico, a minha forma de ser como pessoa, ela apontava para esse lugar. Tá? Eu não tinha uma clareza disso ainda, né? Mas eu percebi assim que eu tinha facilidade de acolher as pessoas, tinha facilidade de instruir as pessoas, tinha facilidade de orientar as pessoas, tinha facilidade de ajudar as pessoas a pensar um pouco mais sobre a vida delas, mesmo sem o conhecimento, mesmo sem o recurso da psicologia, e até mesmo do aconselhamento pastoral, que já, né, a gente acaba praticando também. Então, eu percebi que eu tinha essa habilidade, eu só não sabia como seria desenvolvido isso, né? E quando chegou no 2009 ali, eu comecei a me despertar, disse, olha, eu acho que eu vou fazer psicologia. E começou a surgir essa vontade de fazer, e eu me inscrevi no ano em 2009, não deu certo, e daí me inscrevi em 2010, e deu certo para iniciar o curso, e fui fazer, e foi assim uma experiência extraordinária, porque primeiro que a gente rompe uma bolha, né, que na época era um rompimento muito grande, assim, porque ainda, em 2010 ali, ainda tinha era muito fechado em relação à questão de psicologia e esse relacionamento de igreja, fé, psicologia. Então a gente fez foi muito significativo esse start para ir para estudar psicologia. Pastor, aproveitando que o pastor entrou aí nessa área de fé, né? Muitos crentes, quando entram na faculdade de psicologia, né, passam por vários desafios, né? Tipo, e acabam se tornando outras pessoas. Quais foram os desafios que o pastor passou e como que o pastor enfrentou isso daí?
A tua pergunta, eu acredito que tá ligada assim, a essa questão desse conflito, né, que pode existir, né, da psicologia e fé, né? Assim, ó, a experiência, para mim, né, pessoalmente, né, no começo a gente chega todo armado, todo, né, inseguro, preocupado e tal, mas eu coloquei dentro de mim uma premissa. Qual foi a premissa que eu coloquei? Coloquei que eu ia fazer psicologia, estava lá para estudar psicologia, estava lá para entender a ciência da psicologia, a parte do conhecimento teológico, conhecimento bíblico, a questão da espiritualidade, para mim era muito claro, eu sabia o que eu queria da minha vida, entendeu? Então, quando eu fazia psicologia, eu fazia psicologia mesmo. Então, existiam algumas questões que entravam em choque com a minha prática de fé, sim, mas eu fiz o quê? Eu fiz um corte, eu separei. Isso aqui eu estou estudando, é uma ciência, eu vou desenvolver, eu vou aprender, eu vou me enriquecer desse conhecimento, né? E quando eu for usar a psicologia, né, no consultório, eu vou trabalhar como psicólogo, né? Quando eu for trabalhar na igreja com as pessoas, eu vou ser pastor, eu vou usar as escrituras, né, como recurso. Então, mas sempre existe algumas pessoas que vão fazer o curso e às vezes não conseguem fazer essa separação e meio que se perdem no processo. Não digo que as pessoas se perdem, mas elas se perdem no processo, né? E não sabem separar uma coisa da outra, e isso pode gerar alguns conflitos internos na pessoa, né? Pastor, assim, ó, algumas pessoas que vão estudar, por um lado, tem o conhecimento, né, que é desenvolvido ali, tem as pessoas amigas que já vêm com algumas coisas construídas já na mente a respeito da fé, a respeito de Deus. Por outro lado, tem o professor que muitas vezes ele instiga algumas questões para, uma vez que sabe que a pessoa é cristã e tudo mais. E o que leva essas pessoas que muitas vezes na igreja são crentes fervorosos, são pessoas que exercem até um ministério dentro da igreja e tal, mas quando chega nesse ambiente que daí lidar com a pressão dos amigos, a questão do conhecimento que a pessoa começa a ter e aquilo dali começa a confrontar a sua fé, o que leva essas pessoas muitas vezes a deixar a fé cristã para se abrir para esse mundo do ateísmo? Assim, eu não sei se ela se abre para o mundo do ateísmo, né? Mas assim, eu sei que existe um choque, né? Porque todo conhecimento ele te abre o entendimento para conhecer coisas novas, né? A psicologia é uma ciência que ela se distanciou um bom tempo, hoje tem uma reflexão já diferente sobre isso, mas ela se distanciou um bom tempo dessa questão da fé, da religião, ela se distanciou. Para quê? Para desenvolver a psicologia, né, a partir da experiência, a partir, né, do experimento, né, para fazer comprovação científica, para trabalhar de forma mais técnica com as pessoas e ajudar as pessoas a se conhecer melhor e tal. Muitas pessoas, lógico, que vão fazer psicologia, elas às vezes não têm clareza, né? Não conseguem separar uma coisa da outra, né? Tipo assim, isso aqui é psicologia, eu vou fazer isso aqui. E ela acaba confundindo como se fosse assim, tá, isso que eu estou conhecendo aqui está dizendo para mim que isso que eu faço aqui não é bem assim, né? Ou seja, bota em xeque a fé que eles carregam. Eu acredito que isso é até um teste para a pessoa. Por quê? Porque, por exemplo, em relação à minha fé, eu tenho minhas convicções claras e sei o que eu quero, né? Isso pode botar, quando tu estuda uma psicologia, por exemplo, essa ciência, ela pode colocar isso em xeque? Pode. Só que eu tenho que ter convicções claras. Então, por exemplo, hoje quantos jovens vão para a universidade, não só de psicologia, de outras, qualquer outro curso, e às vezes eles entram de um jeito, quando saem da faculdade, ele sai com a cabeça totalmente virada. Mas não é virada porque a ciência, porque aquilo que ela aprendeu. São as influências. Nós somos seres influenciáveis. Nós somos seres que às vezes somos influenciados por amigos, por pessoas que acabam trazendo um conteúdo diferente daquilo que a gente está acostumado.
A gente está acostumado muito numa bolha, né? A gente lê pouco, a gente se informa pouco, a gente estuda pouco. Então, as pessoas que se informam pouco, leem pouco, ela tem mais tendência a serem minadas, porque é como se o outro trouxesse uma novidade que ela não sabia e como se isso que ela fizesse não vale mais nada. Entendeu? Então, é um conflito de identidade. Sim. Só acredita que para essas pessoas, elas não têm tanta clareza a respeito do evangelho, da fé, para que elas se deixem levar? Eu acredito que falta um pouco de conhecimento. Entendeu? Por quê? Porque não tem como você conhecer, ter clareza da sua fé e não saber defender ela. E não é que tu vai para a faculdade de psicologia, de direito, de história, para... Não, eu estou aqui para defender a minha fé. Não é para isso, não está lá para isso. Né? Tu está lá para estudar, né? Para aprender, para crescer. Né? Então, mas lógico, tem algumas coisas que você precisa saber, principalmente para você guardar e proteger. Né? No entanto que a Bíblia fala, guarda o teu bom depósito. Sim. Então, guardar esse depósito, o que é? Aquilo que está depositado em nós, aquilo que está na nossa vida. Nós precisamos aprender a guardar isso, né? E Jesus disse assim, que nós seríamos enviados como ovelhas no meio de lobos. Os lobos não é o curso, não é o professor, né? Mas é o próprio ambiente que às vezes é criado, que às vezes a pessoa ela não consegue separar, né, aquilo que consome ela, que destrói ela, sim, e aquilo que acrescenta e enriquece a vida dela. Muito bom. Tá muito legal aqui o bate-papo, pessoal. Nosso Pod Renovado começou muito bem. Nós vamos continuar aqui interagindo com o pastor. Nós temos muita coisa para extrair aqui. E uma coisa que é interessante é que o tema desse primeiro podcast é fé e saúde mental, né? Trabalhando nisso, nós vamos aqui fazer algumas perguntas ao pastor e nós vamos aprender, principalmente relacionado às questões da atualidade, né, Pedrinho? Cara, pastor, sinceramente, eu como jovem, eu tenho uma dúvida, né? Hoje em dia, as redes sociais estão influenciando muitas pessoas, mas tem alguma maneira de nós, cristãos, jovens cristãos, da gente combater essa identidade? Não, combater as redes sociais, esse pensamento? Assim, Pedrinho, acredito que o que a gente tem que combater não necessariamente seria a rede social. Uhum. Né? A rede social está aí, está posta, existe. Né? É igual você tem uma televisão, você assiste o que quer e o que não quer. Né? A questão é que nós estamos vivendo uma época, Pedro, onde as pessoas elas são nutridas muito pelo prazer, muito pela satisfação, né? Muitos usam até o termo, né? Nós estamos vivendo uma era dopaminérgica, né? O que é dopamina? Por que dopaminérgica? Porque as pessoas, elas querem o prazer. A dopamina é um hormônio que faz você se sentir bem, feliz, contente, né? De bem com a vida. Então, por exemplo, assim, o que é melhor? Estar malhando, fazendo academia, fazendo força, sofrendo uma academia, né, ou sentado numa pizzaria comendo uma pizza, né? Então, normalmente as pessoas escolheriam uma pizza, né, a não ser que a pessoa seja muito disciplinada e diz, não, eu não quero pizza, eu vou para a academia agora. Né? Mas, no geral, as pessoas vão escolher o quê? O prazer da comida. Por quê? Porque isso aumenta a dopamina, isso melhora, né, faz você se sentir bem para aquele momento. Então, a rede social, ela é um recurso que pode ajudar a gente em muita coisa. Porém, hoje vivemos uma época que as pessoas elas se perdem no processo do uso das redes sociais. Seja no Instagram, Facebook, YouTube, nos shorts, né? Nos recortes de YouTube, recorte de vídeos, enfim. Por quê? Porque tem uma oferta muito grande de entretenimento que você vai vivenciando. E a pessoa já está cansada, a pessoa está estressada, a pessoa está com algumas dificuldades na vida. Então, quando a pessoa está vivendo alguma situação caótica, então, sempre que a pessoa tem uma situação de desprazer, normalmente ela vai compensar com prazer. Isso é praxe. Entendeu? Então, sabe aquele negócio assim, meu Deus, trabalhei o dia todo, tô super cansado, agora eu só quero chegar em casa, comer uma coisa boa assim, ó, sentar, comer uma comida e tal. Por quê?
A ideia dele é aquilo ali. Eu quero sentar, dar uma relaxada, faz um relaxado, a pessoa o que quer? Vai ver um vídeo, vai ver um filme, vai ver uma série, vai ver uma coisa. O relaxar não é deitar e dormir, o relaxar não é deitar e sentar com a família e ficar perto da família, o relaxar não é sentar e bater um papo, né? O relaxar não é fazer uma coisa producente, é fazer uma coisa que vai entreter, que vai dar um prazer, uma dopamina rápida, né, para um bem-estar. Então, isso está muito ligado assim a a gente ressignificar a vida, né, fazer um olhar novo para a vida, assim, dizer assim, olha, eu preciso aprender a trabalhar as disciplinas da minha vida, né? Porque disciplina o que é? Disciplina nada mais é do que você fazer aquilo que é necessário fazer, mesmo que não tenha vontade de fazer. Isso é uma disciplina. Mas, pastor, eu como cristão, o que eu devo assistir? Né, que o pastor entrou aí, short, TikTok, quais conteúdos seriam benéficos para mim? Assim, ó, eu não digo nem porque é cristão que não é. Tá. Para qualquer ser humano, sempre a gente tem que fazer uma seleção de coisas que são saudáveis, são boas. Né? O que o pastor me aconselharia? Mas tem muita coisa, né? Daí tu me aperta aqui, né? porque você está me pedindo para mim falar assim, né? Assiste isso, né? Tem muita coisa, mas de repente tu gosta de algumas coisas, né? Em alguma área, por exemplo, tu gosta na área de ciência. Então tem muita coisa na área de ciência. Tem área na área de tecnologia, inovação. Tem área na área de psicologia, na área de direito, na área de história, né? Na área da botânica, sei lá. Então tem coisas que você vai ver que você vai pesquisar na sua área. E tem coisas que estão ligadas tipo assim, a conteúdos de aprendizado, né? Alguns conteúdos bem legais e outros são entretenimentos que também são bacanas, né? Um filme, uma série, uma palestra, um treinamento, uma capacitação, sei lá. Mas sempre a gente precisa aprender a fazer boas escolhas para a vida. Né? Por exemplo, se a gente lê o Salmo 1, o que o Salmo 1 fala para a gente? Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assina a roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o fruto da estação própria, não teme o calor e tudo que faz prospera. Tudo que faz prospera. Olha só. Esse Salmo 1, ele está dizendo, feliz é o homem que faz uma escolha. Que escolha que ele faz? Ele faz uma escolha de não andar com gente que vai tirar ele daquilo que é o correto. Ele está dizendo, essas pessoas convidam para a gente andar num lugar que dá um prazer. Mas ele diz, eu não quero esse prazer que eles oferecem, eu quero um outro prazer, eu quero um prazer da lei do Senhor. Essa lei do Senhor que ele está falando é o quê? Eu vou ler, eu vou buscar, eu vou conhecer, eu vou aprender coisas que vão nutrir o meu coração, minha alma, minha mente, não é? O que vai fazer você ser um cara bem desenvolvido na vida? Um cara que pega um livro bom para ler ou um cara que fica assistindo série, né? Ou ouvindo TikTok? Né? Então, o que você bebe é o que você vai ter como retorno. Né? Então, se você lê bastante coisas boas, você vai ter bastante conteúdo bom para passar. É muito interessante. Hoje, quando você entra no TikTok, por exemplo, você abre a conta no TikTok, eles fazem logo a pergunta. Quais são os vídeos justamente? Daí você pode escolher ali o que mais você prefere. Isso. Perfeito, perfeito. Agora uma coisa assim também que é interessante, né, sobre a internet, porque é o seguinte, às vezes as pessoas estão vendendo ali uma imagem que não existe, né? Esses dias eu vi uma postagem de uma maçã que na frente estava bem vermelhinha, só que atrás tinha uma parte podre ali, né? Só que a parte que vai para a filmagem é a vermelhinha. Tá entendendo? E as pessoas não mostram o outro lado da moeda, né? Como, por exemplo, às vezes o pessoal estão ali mostrando em um vídeo na internet ali o casal vivendo mil amores, só que não mostra a parte que eles vivem em conflitos e tudo mais. Então, muitas pessoas estão mostrando ali através das redes sociais uma imagem falsa, né? Principalmente aquelas que mostram a riqueza da noite para o dia, tá entendendo? E daí para você ter aquilo dali, você tem que pagar, né? Mas muitas pessoas estão indo por esse caminho e alguns até vivendo em ansiedade, porque na realidade aquilo dali que tem despertado muito é justamente a cobiça dos olhos, né? E muitas pessoas têm entrado por um caminho que não é legal. O que o senhor teria a dizer sobre isso e qual a sua visão a respeito disso? O que o senhor poderia orientar? A ansiedade é um tema muito atual, né? Sim. Apesar de ser uma coisa antiga,
O próprio Jesus já falou que a gente não pode ficar ansioso. Paulo já falou que a gente não pode ficar ansioso. E o apóstolo Pedro também falou que a gente tem que lançar a ansiedade sobre Cristo. Por quê? Porque a ansiedade é a antecipação do futuro. Sim. Por quê? Eu antecipo o futuro. A ansiedade nada mais é do que luta e fuga. Ou eu luto para me proteger, ou eu fujo para me proteger, né? Então eu sempre digo que a ansiedade, ela é, de certa forma, ela trabalha para ajudar a gente, mas ela acaba complicando a vida da gente, né? Então a ansiedade é uma forma que a gente tem de proteger o eu. E o que as pessoas normalmente vivem hoje? As pessoas vivem no passado, presas nas suas dores e mazelas, e elas não conseguem avançar e não vivem o presente. Ou elas vivem no futuro, na ansiedade, e elas não conseguem viver o presente. Ou elas estão no futuro, ou elas estão no passado, e elas não sentem. Por isso que as pessoas estão infelizes. Porque elas não vivem aqui agora, elas não vivem hoje, não vivem o já, não vivem o momento. Entendeu? Tudo é para amanhã, tudo é para depois. Eu não estou fazendo porque não pude fazer, porque não deixaram, porque a minha família, porque isso. Então, ou eu vivo sofrendo porque aconteceu o que aconteceu na minha vida, ou eu vivo sofrendo por coisa que ainda vai vir, que eu não sei como é que vai ser. E a gente não vive o presente, não vive o real da vida, que é o dia a dia, né? Então, qual é o lugar que a gente acaba indo para poder ver o que está acontecendo? Hoje as pessoas vão para a rede social. Antigamente ia para a beira da estrada bater papo com os vizinhos, né? Pastor, desculpa te interromper assim, mas antigamente, né, meus avós falavam que não tinha tanta ansiedade assim como tem hoje em dia. Por que esse aumento da taxa de ansiedade? Depressão. Depressão também. Isso, justamente. Muito boa pergunta, Pedro. Porque assim, que antigamente o que a gente fazia? Não sei como é que era lá na tua cidade, né? Mas antigamente a gente sentava na beira da calçada, bater papo, a família sentar para conversar, todo mundo brincar. Televisão era só gente mais abastada que tinha, não é? Então não tinha muito. As pessoas conversavam, dialogavam, as pessoas eram mais conectadas. Hoje, a possibilidade de nós estarmos nós três aqui sentados batendo papo, eu com o celular, tu com o outro e o outro com o outro, e você considerar que tem coisa muito importante para ver no seu celular, a ponto de você silenciar a conversa comigo para ver o que é mais importante aí. Verdade. Por quê? Porque hoje nós estamos, de certa forma, celebrando quem está ausente e ignorando quem está presente. Entendeu? Por quê? Porque a gente, às vezes, está muito conectado com essa rede. Então, antigamente, não tinha isso. O máximo que as pessoas tinham era a televisão para ver o Jornal Nacional, terminava o Jornal Nacional, desligava. Outra coisa que as pessoas viam era a novela. Ela via a novela, terminava, acabou, ia dormir. Acabou a novela, vão todo mundo dormir. Dormia 10 horas da noite, dormia até 6 da manhã, 5 da manhã, dormia 7, 8 horas por noite, muito bem, obrigado. Pouco estímulo de iluminação, pouco estímulo de luz, a pessoa dormia bem, o ciclo do sono era bem feitinho, a pessoa dormia tranquila, no outro dia ia trabalhar, não tinha muita ambição. Qual era a ambição? Ninguém lutava, né? Eu estou com esse celular aqui, mas já está quase com a memória cheia, eu tenho que trocar ele, pegar um, só que o outro que eu vou pegar é 8 mil, 6 mil, 5 mil, 4 mil, e eu tenho que trabalhar, mas só que eu não tenho, eu vou fazer uma prestação, e isso tudo vira uma bola que a pessoa entra num ciclo adoecido de ter para ser. Ela não é, né? Ela primeiro ela quer ser, né? Ter para ser alguma coisa, né? E a gente precisa ser, né? O ter acontece natural da vida. E então isso acaba, e as doenças psicológicas. Hoje as pessoas se importam mais com os bens do que com do que a própria imagem. Do que a própria vida, as relações, né? Então a gente sabe dos desafios. Isso é uma situação que todos nós enfrentamos. Eu tenho que fazer esse exercício todo dia, tu tem que fazer. Todos nós temos que fazer esse exercício, né, de cuidar da nossa saúde emocional de forma mais consciente, de forma mais clara, de forma que a gente possa observar o valor da nossa vida, o valor da nossa existência. Então, por exemplo, assim, a gente precisa estar presente com as pessoas. A gente precisa estar presente. Estar em casa com o pai, estar presente com o pai. Estar em casa com a esposa, estar presente, de verdade, né? Para se relacionar, para conversar, para dialogar e para desenvolver uma qualidade de vida que vai beneficiar a nossa saúde emocional. Então, saúde emocional nada mais é do que esse equilíbrio, as coisas internas com as coisas externas. Então, por exemplo, assim,
Eu estou aqui me relacionando com vocês, conversando com vocês. Se a nossa relação aqui, o nosso bate-papo aqui, a nossa convivência é muito tensa, muito estressante, muito irritante, muito desgastante, muito chata, entendeu? O que vai acontecer? Isso vai influenciar a minha existência. O ambiente vai influenciar a minha existência. Os meus recursos internos que eu tenho, eles vão ser aqueles que vão me dar condição de saber como gerenciar isso. Agora, se os meus recursos internos são fracos, se eu tenho baixa estima, se eu sou uma pessoa que me sinto rejeitado, se eu sou uma pessoa com pouca resiliência, se eu sou uma pessoa com pouco posicionamento, eu não sei dizer não para as pessoas, por causa que eu tenho medo das pessoas não gostar mais de mim, eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas, tenho dificuldade de estabelecer limites para as pessoas. Então, o ambiente que está à minha volta vai me contaminar e vai entrar sem pedir licença e vai bagunçar com a minha vida. E eu vou fazer uma mescla que eu vou misturar a minha vida com o ambiente, e esse ambiente ele acaba me comprometendo emocionalmente. E eu vou adoecendo gradativamente. Entendeu? Então, saúde emocional passa por esse lugar, desse equilíbrio interno e externo. Entendeu? E eu tenho que ter recurso interno. E os recursos internos eu adquiro com bons hábitos, adquiro com boas leituras, adquiro com bons relacionamentos, adquiro com bom sono, adquiro com boas práticas na vida, né? Adquiro com alimentação boa, com academia, adquiro com me nutrir, né? Por exemplo, a espiritualidade, a fé, a igreja, o relacionamento, a comunhão com as pessoas, tudo isso nutre a nossa espiritualidade, nutre a nossa saúde mental, né? Então, a gente tem que ir por esse lugar, né, para encontrar mais saúde, mais para a nossa vida. Muito bom. Relacionando assim, sobre fé e saúde mental, graças a Deus a igreja tem aberto bastante assim a mente, tem ampliado a visão assim para as coisas que antigamente era tabu. Graças a Deus hoje as pessoas conversam com mais liberdade, né? E assim, sobre a questão de ir ao psicólogo, isso é fraqueza espiritual? Porque antigamente as pessoas, não vai para psicólogo quem já está mesmo no fim da linha, né? Antigamente é isso. E isso é uma pergunta que, querendo ou não, ela ainda é pertinente hoje. Muito legal, pastor Regine. Essa questão de ir ao psicólogo é uma questão que ainda existe muitas resistências, né? Muitas pessoas ainda não conseguem assim dissociar uma coisa da outra, né? Qual é o papel do psiquiatra, por exemplo? O papel do psiquiatra é um médico que entende dos sofrimentos psicológicos e vai ajudar a pessoa através de uma terapia medicamentosa. O psicólogo é o ambiente que tu vai para a partir de um recurso técnico que ele carrega, a partir de um ambiente seguro, que a gente chama de setting terapêutico, que é um ambiente da terapia, é um ambiente seguro, protegido, onde a pessoa não vai ser exposta em forma nenhuma. O objetivo num psicólogo não é julgar a pessoa, dizer que a pessoa está errada por isso, por aquilo outro, né? Não tem julgamento moral, não tem nada disso. O objetivo é criar um ambiente propício para que a pessoa possa, Pedro, falar das dores que perturbam a mente dela, que angustiam ela, falar dos seus sofrimentos, falar das suas tristezas e ajudar essa pessoa a ressignificar a vida e encontrar saída para a vida. Entendeu? Então, quando fala-se de ir ao psicólogo, muitas pessoas elas tratam a área da saúde mental como um patinho feio da vida. Porque, por exemplo, assim, se a gente tem um problema cardíaco, a gente vai no cardiologista. E o cardiologista diz, você vai ter que tomar essa medicação de hipertensão até o fim da sua vida. O que a pessoa faz? A pessoa toma o remédio. Por que ela toma? Porque tem medo de morrer. Mas quando ela vai no psiquiatra, o psiquiatra diz assim, olha, você está com um quadro depressivo e você precisa tomar essa medicação, mas é para a vida toda? Não sei, vai depender, pode ser que sim, pode ser que não. E a pessoa já diz, meu Deus, eu tenho falta de fé, porque às vezes é atribuído ao sofrimento psicológico uma falta de fé. Às vezes o líder religioso não quer encaminhar uma pessoa para um atendimento psicológico por medo de não estar dando conta e não estar conseguindo, estar falhando na sua capacidade pastoral de ajudar aquela pessoa. Não, aquilo ali é uma questão técnica.
É uma questão de um profissional da área que vai ajudar a pessoa. O pastor vai cuidar da parte da espiritualidade, da parte da saúde espiritual da pessoa, e ele vai encaminhar para um psicólogo para ajudar. Se a pessoa está com depressão, com ansiedade, está com um quadro de um transtorno bipolar, um transtorno borderline, né, umas fobias, né, as ansiedades, as fobias da vida. Então, a pessoa precisa dessa ajuda. Então, buscar apoio da psicologia não é falta de fé, não é falta de espiritualidade, não é falta de Deus, não é falta de confiança em Deus, né? Mas nós não podemos negligenciar o risco da saúde emocional, o risco que ela pode gerar. Por quê? Senão a pessoa acaba espiritualizando a dor, o sofrimento emocional. Ela acaba mascarando, fugindo da realidade, não querendo encarar aquilo. Isso pode trazer sérios problemas, pode trazer danos irreversíveis para a pessoa que ela não precisava, ela podia estar vivendo qualidade de vida. Eu tenho um escritor chamado Eric Johnson, ele escreve muito sobre psicologia e também sobre a fé cristã, e ele fala uma coisa que eu acho extraordinária, assim, ele fala dos recursos terapêuticos da graça. Então, os recursos terapêuticos da graça, o que é? Nada mais é do que os recursos que Deus disponibilizou, não só da psicologia, mas da medicina, do conhecimento jurídico, de tudo aquilo que ajuda o ser humano, não só o cristão, mas ajuda o ser humano a viver de forma harmônica, né, diante dos sofrimentos e das intempéries da vida. Uma pessoa tem um problema de saúde, ele vai no médico, aquele médico é capacitado com conhecimento adquirido para ajudar aquela pessoa. Aquele médico está capacitado com um recurso da graça de Deus, que está disponível para ajudar aquela pessoa. Entendeu? Então Deus cuida do ser humano, do homem. Entendeu? E eu acho extraordinário isso. Ô pastor, aproveitando aí que a gente entra nessa área de fé, como a fé do pastor ajuda o pastor a ajudar as outras pessoas no tratamento psicológico? Assim, ó, a minha fé, né, eu não posso fazer no meu acompanhamento psicológico, eu não posso fazer intervenções religiosas no processo terapêutico. Né? Entendi. A minha fé me ajuda a mim a continuar acreditando, confiando em Deus, que Deus pode fazer através da minha vida me tornar um recurso, uma resposta de Deus para pessoas, né? E através disso eu vou desenvolver minha profissão e através da profissão eu consigo dar suporte para as pessoas para que elas possam lidar com os seus sofrimentos e as suas dificuldades. Pastor, e a psicologia, né? Já que eu perguntei se a fé ajudava na área da psicologia, e a psicologia ajuda na área pastoral? Assim, ó, a psicologia é um recurso muito bom, né? Tipo assim, para você ter um olhar para o ser humano de uma forma mais ampla, mais integral, mais ampla, para que possa ter dar um suporte para as pessoas daquilo que elas precisam. Né? Eu, por exemplo, assim, às vezes eu estou conversando com pessoas, eu percebo que a questão dela é uma questão mais psicológica, né? Então, se é uma pessoa da minha comunidade de fé, lógico que eu não vou ficar acompanhando, não vou fazer esse trabalho, mas eu posso encaminhar essa pessoa, olha, procura um profissional, faz isso, busca esse tipo de ajuda, vai por esse caminho, busca esse apoio aqui e tal. Então, ajuda a ajudar as pessoas, entendeu? E dar suporte para que as pessoas possam viver, né, a vida cristã de forma saudável e também viver a vida psicológica de forma saudável. Uhum. Quando a gente faz o seminário, tem o módulo Psicologia Pastoral, né? Essa disciplina, justamente para ajudar o pastor no aconselhamento pastoral. Isso é um recurso muito importante assim, para a gente usar e para aconselhar bem e acessar áreas que são necessárias a gente acessar para poder desenvolver um bom diálogo, né? Pastor, eu não sei como é que está o nosso tempo, se já está chegando ao final. Temos 10 minutos ainda para a gente ainda conversar um pouquinho. Mas assim, sobre a questão de fé e psicologia, elas andam juntas, elas se complementam ou elas são muito distintas? Assim, ó, aqui a proposta da psicologia é uma, a proposta da fé é outra. Agora, lógico, se a gente olhar o ser humano de forma, um olhar holístico, né, mais amplo, né, o integral, né, é lógico que a psicologia ela agrega valor e ajuda para as pessoas. A fé
ela tem essa capacidade de ajudar a pessoa, além da conexão com Deus, porque a fé não é só a questão da conexão com Deus, porque ela conecta o homem com Deus, é o recurso. Eu sempre digo que a fé é a mão que se estende para desfrutar dos recursos de Deus, né? Mas a fé, ela gera uma expectativa para a pessoa, gera ânimo na pessoa, gera esperança na pessoa, gera alegria na pessoa, gera encorajamento, gera despertamento, gera paixão. A fé, ela gera ânimo, a fé, ela gera esperança, gera vontade de crescer, vontade de desenvolver, vontade de ajudar, vontade de socorrer. A fé fala do amor, fala da compaixão. Então, a fé, ela tem esse recurso terapêutico, é um recurso terapêutico, né? Só que ela está na esfera da espiritualidade, né? A psicologia, ela tem os recursos técnicos para ajudar a pessoa a identificar coisas mais na sua estrutura de funcionamento psicológico, para ajudar essa pessoa a encontrar qualidade de vida, se ajustar em algumas desordens emocionais, para poder viver de forma mais qualificada, de forma de ter mais qualidade de vida. Agora, lógico, se tu junta, né, as duas coisas no sentido assim, o ser humano ele não vai separar, né? E tem pessoas que têm fé, tem pessoas que não têm uma fé cristã evangélica, mas tem outro tipo de fé, né, em outras crenças que a pessoa desenvolve, e aquilo faz sentido para ela. Ok, tudo bem, entendeu? E aquilo, de certa forma, ajuda ela a dar um significado para a vida. E isso é importante, porque o ser humano ele acontece tudo ao mesmo tempo. A fé que ele desenvolve, a parte psicológica dele, a parte física, né, estrutural, como funciona. Então tudo isso vai contribuir para o bem-estar da pessoa, para o bom andamento da pessoa, para a boa vivência da pessoa, para a qualidade de vida da pessoa, né, e ela poder desfrutar das coisas boas. Eu sempre digo que a Bíblia é um livro, um dos livros extraordinários da área de saúde mental. Porque a pessoa que é convidada a seguir a Cristo, ela é convidada a mudar o estilo de vida dela. Por exemplo, se ela mentia, não mente mais. Se ela é orgulhosa, é convidada a ser humilde. Se ela é uma pessoa rancorosa, é convidada para desenvolver o amor. Se é uma pessoa que vivia uma vida de arrogância, ela vai desenvolver mais a mansidão, o quebrantamento. Se era muito agressiva, é convidada a viver a mansidão. Então, você vê que a proposta da fé ajuda a pessoa a melhorar a qualidade de vida emocional e a saúde mental dela. Então, acho extraordinário isso. Pastor, como o senhor trabalha também na área de família, o senhor é palestrante há bastante tempo, o senhor tem aconselhado pessoas, né, muito sobre isso. Assim, uma pergunta, eu acredito que seria a pergunta de muitas pessoas se pudesse estar aqui para perguntar. Os pais, com relação aos filhos, como ele trabalhar a educação e o relacionamento com filhos e ele não bloquear assim os filhos na trajetória. Como os pais cristãos eles podem cuidar da saúde emocional dos filhos? Como cuidar da saúde emocional dos filhos? Porque, por exemplo, muitos filhos às vezes carregam alguns traumas, né, da infância, mas porque as pessoas são crentes, às vezes não sabem lidar com as palavras, com os filhos, circunstâncias que muitas vezes, em vez de potencializar o filho, às vezes faz com que o filho se fique mais retido, e querendo ou não, isso bloqueia algumas coisas da sua vida. Como o senhor pode aqui instruir o pai a ser alguém que potencializa os filhos e não... Tem dois olhares aí, seu pastor Regine. Tem um olhar o olhar mais do pai rígido, que quer mudar o filho na força, e tem o pai que é libertino, que não quer fazer nada porque tem medo de traumatizar. Sim. Entendeu? Então, os dois extremos é perigoso. E tem pais que eles não sabem dosar, né, a forma da educação. Então, uma das coisas fundamentais que eu sempre digo assim, que os pais precisam aprender a estudar, ler, aprender, né?
Ah, mas nossos pais antigamente não leram, não aprenderam e tal, fizeram só repetir o que veio das gerações. Sim, no entanto, que tem muitas pessoas que sofreram muito, né? O tipo de abordagem, o tipo de orientação era diferente, né? E que bom que muitas coisas mudaram. Porém, por outro lado, muitos pais hoje, eles super protegem os filhos, eles não sabem dar limites, não sabem dar regra, não sabem estabelecer até onde os filhos podem ir. Tem pais que estão prisioneiros dos filhos. São prisioneiros dos filhos. Por que prisioneiro? Ah, porque se eu falar alguma coisa ele vai traumatizar. Não, gente, a gente tem que aprender a frustrar as pessoas. Sim. A frustração faz parte da saúde emocional, frustração faz parte de ter uma autoestima boa. Pais que não frustram os filhos vão ter problema com a autoestima. Entendeu? Outra coisa, superproteção. Proteger demais desprotege. Tem pais que protegem demais porque eu não quero que aconteça comigo, com ele, o que aconteceu comigo, porque eu sofri muito, eu passei muita dificuldade, não quero que espaço que eu passei. Lógico, tem coisa que passou que foi ruim e foi muito traumático, foi, né, que não é legal passar mesmo, mas tem coisas que tu passou que te ajudou a te crescer, ajudou você a crescer, a melhorar, Você mais maduro. a estar melhor na vida, né? Então, é muito importante os pais ter clareza. Os pais não podem ser refém dos filhos e os filhos têm que aprender também a se desenvolverem e encontrar em casa um ambiente saudável, seguro, protetivo, né, que ajuda a crescer. E como a gente falou de rede social, a rede social é um dos grandes distanciadores entre pais e filhos.